Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o G Meu e vamos para mais um vídeo, né? Demorei pra postar, a verdade, né? Eu não sei que dia eu postei, mas tá aí postado, enfim. É, Foi porque eu tava meio desanimadão, ou às vezes porque eu tava meio mal. Tipo, hoje eu tô gravando meio gripado, né? Mas enfim, vamos conseguir, né? Agora vamos falar de Libertadores, né? E agora só teremos Libertadores e os estaduais, né? Estadual de São Paulo e do Rio. E algum é um estadual alternativo, né? Já que a Copa do Brasil a gente já encerrou, né? Já conseguiu chegar até o fim. Então vamos falar da Libertadores de 2006, né? Libertadores conquistada pelo Internacional, né? O Inter de Porto Alegre, né? É claro, né? Tô gravando no momento que infelizmente aconteceu essa tragédia aí do Rio Grande do Sul, né? Esse temporal fora de época aí que arrasou, infelizmente, né? Todo o povo de Rio Grande, né? Infelizmente, né? Muito triste, enfim. E o que tem que dar agora é força aos gaúchos, né? E que eles consigam se reconstruir, né? Não vai ser fácil, mas o povo gaúcho sempre foi resiliente, então acredito que vão conseguir reconstruir as suas vidas, né? Eu tô gravando esse vídeo no final de maio, tá? Só pra avisar, né? Já que aconteceu há quase um mês praticamente, né? Essa tragédia de um temporal no Rio Grande. Mas vamos falar de coisa boa, né? De alegria, né? A gente tá falando de time gaúcho, a gente acabei de falar do Inter, né? O regulamento da Libertadores é o mesmo, né? Dos anos anteriores, né? Pré-Libertadores, aí vem os outros classificados, aí junta num grupo de 8, né? 4 de 8. Aí avança os melhores, né? Os dois melhores, aí eu junto os 16. Aí, a partir dessa época aí começou a ter aquele critério, né? O primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º, né? Para definir, né? O melhor contra o pior classificado, né? Isso se perdurou até 2016, 17, se não estiver errado. Enfim. E aí, a partir daí, oitavas até a final, né? Bom, e o campeão de 2016... Não, o campeão de 2006 foi o Internacional, como eu já falei. O Inter tinha a base do time que foi vice-campeão brasileiro em 2005, né? Deixado ali pelo Muricy Ramalho, né? É, Aliás, um vice muito amargo para o torcedor colorado, né? Porque os colorados até hoje reclamam, né? Daquele Brasileirão, né? Que o Corinthians conquistou, né? Que foi um campeonato que teve manipulação de resultados, né? 11 jogos anulados tiveram que ser remarcados, enfim. O Inter teve um deles, né? Mas só que o Corinthians foi o campeão, teve dois, né? Enfim, e teve o pênalti polêmico, né, do Tinga, né? No jogo entre Corinthians e Inter, que os colorados chiaram muito com a arbitragem na época e tal, e né, o Inter, né, acabou vice-campeão, né? E os colorados até hoje, né, lamentam esse episódio triste, né? Mas enfim, virou o ano 2006 e o Inter, né, tinha já um time forte, competitivo, né, se reforçou ainda mais, né? Ficou mais forte ainda, né? E o Inter, né, voltava a jogar Libertadores depois de 13 anos, né? Quer dizer, fazia um tempo já, né? Aliás, a última participação foi em 93, né? E o Inter não foi muito bem. Em 2006, o Inter trouxe pro lugar do Muricy, né? Que foi pro São Paulo, o Abel Braga, né? O Abelão, né? Abelão que tinha uma passagem, duas passagens, se não me engano, que não foram muito boas, né? Então, a primeira foi até histórica, né? Lá em 88, que ele chegou até a final do Brasileiro, né? Depois de ter passado pelo Grenal, né? Na semifinal, né? Aquele Grenal do século, enfim, né? E aí o Abel depois saiu, né? E voltou, acho que nos anos 90, acho que foi em 95, 96, não sei que ano que foi. Só que aí também essa passagem aí não foi muito boa, e aí ele volta 10 anos depois pro Beira-Rio, né? A torcida colorada ficou meio desconfiada, vamos dizer assim, vai, porque sai de um técnico que estava bem, né? Já conhecia os atalhos do Inter, né? E traz um cara que só tinha ido bem há 20 anos, quase 20 anos atrás, né? Isso pra época, né? E que na última passagem ele não foi muito bem no Inter, né? Enfim, os colorados tinham desconfiança, né? Só que o Abel, né, manteve o mesmo padrão tático do time e tal, e, né, pincelou ali seu jeito e tal, e o Inter, né, encaminhou, né? No Gauchão, o Inter foi vice-campeão, né? Perdeu o título pro Grêmio, né? Num critério meio louco ali, né? Tipo, o Grêmio foi campeão por causa do critério do gol fora, enfim, né? Que deixou os colorados chateados, né? Tipo, pô, que regulamento estúpido, né? Justo numa final, né? Enfim, mas
Bom, vamos falar da Libertadores, né? O Inter foi alocado num grupo que tinha o Pumas do México, o União Maracaibo da Venezuela e o Nacional do Uruguai. E o Inter não teve dificuldades, né? O Inter avançou em primeiro do seu grupo, né? E se classificou sem dificuldades, né? E nas oitavas o Inter reencontrou o Nacional do Uruguai, ou seja, o Inter ficou ali acho que em terceiro, quarto, o Nacional foi 14º, 13º, não sei, né? Que era o cruzamento ali, e aí os dois tiveram que se reencontrar de novo, né? Nas oitavas. E o Colorado avançou, né? O Inter passou vencendo por 2-1 e empatando em casa 0-0. Lembrando que o Inter tinha jogadores bons na época, né? Tinha o Klemer, tinha o Índio, né? Tinha Fabiano Heller, tinha Jorge Wagner, Tinga, né? E aí a dupla, né? Fernandão e Rafael Sobis, né? E vamos lá, agora chegamos nas quartas de final. Nas quartas o Inter encarou a LDU de Quito, né? Do Equador. A LDU é sempre chata de enfrentar, né? Em Quito o Inter perdeu de 2-1. Só que no Beira-Rio o Inter reverteu, venceu por 2-0 e avançou. As semifinais da Libertadores foram só depois da Copa do Mundo, né? Que ocorreu entre junho e julho daquele ano, né? E aí a Libertadores volta, né? Ia na semifinal e o Inter enfrentou o Libertad do Paraguai, né? O Libertad não tem muita tradição em Libertadores, mas era um time perigoso na época e tal, né? E estava se destacando nos últimos anos. Enfim. O primeiro jogo foi em Assunção, o Inter empata sem gols, né? Na volta no Beira-Rio, né? Foi um jogo tenso e tal, né? Só que os gols saíram no segundo tempo, né? E o Inter conseguiu vencer por 2-0, né? E assim o Inter estava na final, né? Voltava a jogar uma final depois de 26 anos, né? Desde daquele vice-campeonato de 80, né? Pro Nacional do Uruguai. Só que agora, dessa vez, o Internacional queria, né? Enfim, a glória eterna, né? E o adversário da final foi o poderoso São Paulo, né? Do Muricy Ramalho, ou seja, São Paulo atual campeão da Libertadores, do mundo, né? E com um time forte e tal, e o Inter ainda tinha o Muricy, né? Que já conhecia o elenco do Colorado, né? No primeiro jogo do Morumbi, né? Com 70 mil pessoas, o Inter, né? Desafiou a lógica, né? Tipo, o favoritismo era do São Paulo, mas o Inter não tava nem aí, né? O Inter se impôs diante do São Paulo em pleno Morumbi, o Rafael Sobis acabou com o jogo, né? E o Colorado ficou perto da taça inédita, vencendo por 2-1, né? O Inter abriu ali 2-0 e tal, quase chegou a fazer 3-0 ali num contra-ataque ali, tal, que o Sobis perdeu um gol que ele poderia ter chutado no canto, só que ele isolou, né? Aí o São Paulo ainda diminuiu perto do fim do jogo, só que não conseguiu, né? Empatar e o jogo terminou 2-1. E aí uma semana depois, na volta no Beira-Rio lotado, né? Bastava empatar para o Colorado ser campeão, né? O São Paulo tinha que ganhar por 2 gols, né? Ou se vencesse por 1 gol, o jogo ia para prorrogação, né? E se persistisse o empate, pênaltis, né? E foi um jogo tenso. O Inter sai na frente, né? 1-0, com uma falha do Rogério Ceni, né? Que larga no pé do Fernandão, né? Que faz o gol. O São Paulo empata no segundo tempo, né? Com Lenilson, se não estiver errado. Só que minutos depois o Inter faz 2-1, né? Após um cruzamento ali, né? O Ceni espalma, mas só que a bola volta pro Tinga, que faz o gol, né? E aí o Tinga é expulso, né? Depois de ter tirado a camisa e tal, né? E aí o São Paulo foi por tudo ou nada, empatou aos 40, né? 39 minutos, 40 minutos, com o Fabão. E aí o São Paulo foi com tudo, né? Pra tentar o terceiro gol e forçar a prorrogação. E aí o Klemer fez 2 grandes defesas. E assim o Inter, né? Conquistava, enfim, a Libertadores pela primeira vez, né? Um título histórico pro Colorado, né? Um título que a torcida vermelha não esquece até hoje, né? Aliás, a primeira vez a gente nunca esquece, é claro, né? E foi um título muito importante para o Inter, né? Que, enfim, né? Acabava com aquela estigma, né? De nunca ter Libertadores, né? Enquanto que o rival Grêmio já tinha 2, né? Enfim. Agora vamos falar, né? Do time base do campeão. Era Klemer no gol, né? A defesa era Ceará, Bolívar, Fabiano Heller e o Jorge Wagner, né? No meio campo era Fabinho, né? Esse Fabinho, Edinho, o Alex, né? E o Tinga, né? No ataque, Fernandão e Rafael Sobis, né? Às vezes o Inter jogava com 3 zagueiros, aí entrava
o Índio, né, pra ajudar ali também, né? E aí o time jogava no 3-5-2, né? Que foi o caso na final, por exemplo, na finalíssima do jogo do título. O técnico do Colorado é o Abel, né? O Abel Braga. Agora vocês vão ver os gols da finalíssima, né? Do 2-2, né? E a gente já volta para falar dos brasileiros. Wagner na batida. Ameaçou na primeira, não bateu. Agora sim ele parte. Joga a bola fechada. Rogério pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol! Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. Souza jogou para dentro da área, Lugano tentou o desvio e o toque pro gol! Fabão do São Paulo. Rola a bola pro Ceará, faz o cruzamento, Fernandão. A posição é normal. Rogério voltou pro Fernandão. Gol! Ajeitou, tenta girar, em cima dele o Bolívar, rolou atrás pro Júnior, pegou, largou, câmera no gol! Gol! Lenilson, do São Paulo! Chega, não tira, a dividida, ela vai pro alto, vai pra fora, Pita Elizondo! O Internacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006. Empata o jogo por 2-2. Venceu no Morumbi por 2-1. E conquista, pela primeira vez na história, um título que era um sonho alimentado pelo torcedor colorado. Um sonho que o Internacional viveu nesta bandeja de prata. Essa fica com o Internacional. E agora a taça transitória. Internacional campeão da Libertadores 2006. Bom, vocês viram aí os gols, né, do título do Inter. Agora vamos falar dos times brasileiros nessa competição, né? Vamos começar pelo Corinthians, né? O Corinthians voltava depois de 3 anos, né? O Corinthians era o atual campeão brasileiro, né? Tinha o time da MSI, né? Tinha jogadores renomados ali, como Tevez, né? Nilmar, Mascherano, Roger, né? Carlos Alberto, enfim, aquele time estrelado, né? Aí o Corinthians queria, né, com esse time buscar, né, o título inédito, né? O Corinthians jogou num grupo até tranquilo, né, com o Tigres do México, o Católica do Chile e a Deportivo Cali da Colômbia. E não teve trabalho e avançou em primeiro. Só que aí o Timão, né, acabou já caindo nas oitavas, né, diante do mesmo adversário de 2003, né, que foi o River Plate. Novamente o River no caminho do Corinthians e de novo o Corinthians ficando pelo caminho. O Corinthians perde de 3-2 no Monumental, né? E no Pacaembu o Corinthians começa com tudo. Só que aí depois leva a virada do River, né? E toma outra derrota, 3-1. E após o terceiro gol do River, a fiel torcida revoltada começou a ameaçar invadir o campo, né? Alguns até chegaram a invadir e tal. E ali nos portões ali, né, do portão de entrada do Pacaembu, tava uma multidão enlouquecida querendo invadir o campo e os policiais, né, brigando bravamente para evitar uma tragédia maior, né. Se vocês procurarem imagens, vídeos desse jogo, você vai ver lá, a fiel revoltada e tal, nossa. Aí o jogo foi suspenso, né, depois do gol do River o jogo teve que ser suspenso, né, encerrado ali, que não tinha mais clima, né. E assim, de forma lamentável, o Corinthians era eliminado mais uma vez, né. Nesses episódios tristes aí, né, da fiel revoltada e tal. Enfim, né, agora vamos falar do Goiás Esporte Clube, né. O Goiás jogava pela primeira vez a Libertadores, né, aliás, sua primeira e única, né. E o Goiás até que fez um bom papel, né. Ele jogou a pré-Libertadores, né, jogou contra o Cuenca, né, o Deportivo Cuenca do Equador e avançou sem sustas, né, empatando a ida e vencendo em casa. No grupo que tinha News Old Boys, União Espanhola e The Strongest, né, o Goiás surpreendeu a todos, né, e terminou na liderança do grupo e avançou para as oitavas, né. Para quem era caçula, né, nesse campeonato, o Esmeraldino estava fazendo bonito até. Aí nas oitavas o Goiás enfrentou o Estudiantes, né, da Argentina, né, o Estudiantes de La Plata. Só que dessa vez não deu, né, o Estudiantes vence, né, na Argentina 2-0. No Serra Dourada o Goiás até vence, né, 3-1, só que
por conta do gol fora, né? Marcado, que na época era critério de desempate, o Goiás deu adeus, né? Mas a campanha do Goiás na sua única Libertadores foi boa, né? Foi satisfatória e tal, e é isso, né? Agora vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras de novo na Libertadores, né? E novamente acontece a mesma coisa do que aconteceu em 2005, né? O Palmeiras jogou num grupo... Não, o Palmeiras jogou a pré-Libertadores, né? Contra o Deportivo Táchira e avançou sem sustos, né? Aí na fase de grupos, né? O Palmeiras encarou o Nacional de Medellín, o Cerro Porteño, né? E o Rosário Central, né? Um grupo chato, né? E novamente o Palmeiras sofre um pouco ali, passa um aperto, mas avança sendo segundo colocado, né? E enfrenta o rival São Paulo de novo nas oitavas, né? E nesse período aí o Palmeiras estava em crise, né? O Leão tinha sido demitido, após o Palmeiras levar de 6 do Figueirense, né? O jogo antes e tal. E o Palmeiras chegou destroçado contra o rival que estava vivendo uma fase muito boa, né? Era um grande time, o São Paulo, né? Enfim. Todos achavam que o São Paulo ia golear o Palmeiras nos 2 jogos, né? E para esse confronto o Palmeiras apostou na prata da casa mesmo. Mandou o Marcelo Villar, seu técnico, nos 2 jogos, já que não tinha técnico mesmo. E depois o Palmeiras iria contratar o Tite, sim, o Tite, esse Tite mesmo que vocês conhecem. Mas enfim, né, o Marcelo Villar foi o técnico do Palmeiras nos 2 jogos contra o São Paulo. E o Palmeiras deu trabalho pro São Paulo, viu? Quem achava que ia ser fácil pro time do Morumbi se enganou, né? Afinal de contas, clássico, né? Clássico é aquilo, né? Nunca tem favoritismo, né? Um time pode estar mal, outro bem, mas em clássico tudo se iguala, né? O que tá mal quer mostrar força, né? Então, e o que tá bem tenta manter a boa fase, enfim, né? No primeiro jogo no Palestra foi 1-1, né? Foi um jogo equilibrado e tal. E no jogo da volta, um jogo tenso, pegado, né? Cheio de lances polêmicos, e o São Paulo ganhou de 2-1, né? O São Paulo fez 1-0, o Palmeiras empatou, né? O Palmeiras tinha momentos que estava até melhor, poderia até virar o jogo, né? Só que aí, perto do fim do jogo, o São Paulo consegue um pênalti meio que mandrake, né? Que revoltou os palmeirenses na época com o juiz, né? O Wilson de Mendonça lá, né? E aí o São Paulo faz 2-1 e aí eliminou mais uma vez o rival, né? Os palmeirenses ficaram revoltados com o Wilson de Souza Mendonça, né? Essa marcação de pênalti, entre todos outros lances também, né? Enfim, foi uma arbitragem meio confusa também nesse jogo, né? Pra completar, né? O estoque de tensão nesse choque rei. Enfim, mais uma vez o Palmeiras caiu pro rival, né? E mais uma vez nas oitavas, né? Agora vamos falar do Paulista de Jundiaí, sim, outro que era caçula, né? Que disputou a Libertadores, a sua única Libertadores, né? O Paulista, né? Ele jogou porque ganhou a Copa do Brasil, né? Aí o Galo da Japi, né? Não foi bem, né? Terminou na lanterna do grupo, né? Um grupo que tinha o River Plate, né? O poderoso River Plate. Só que, né? Sua única participação, o Galo não foi muito bem. E a sua única vitória foi contra o poderoso River, né? Em Jundiaí, no Jaime Sintra. Uma vitória histórica de 2-1 do Paulista, né? E até hoje, né? Quando o Paulista relembra a Libertadores, ele relembra esse jogo, né? Essa vitória contra o River, quer dizer. A sua única participação foi rápida do Paulista, né? Mas teve como destaque essa vitória, né? Contra o time argentino, né? Enfim, chegando no São Paulo, né? O tricolor era o atual campeão da Libertadores, né? E do mundo também, né? E era favorito ao Tetra, né? Pelo time que tinha, ainda tinha nomes pontuais ali, né? Tinha o Ricardo Oliveira, né? Que veio pro São Paulo e ficou só até meio do ano, depois teve que sair, né? Voltar pro Betis da Espanha, enfim. E o São Paulo jogou num grupo que tinha o Chivas do México, Caracas da Venezuela e o Cienciano do Peru, né? E o São Paulo avançou sem problemas, né? Ficou em primeiro, só que com 2 derrotas, né? E as 2 derrotas foram pro time do México, né? O Chivas, né? Nas oitavas o São Paulo encarou o rival Palmeiras, né? E foi 2 jogos tensos, né? Foi 1-1 na ida. No Morumbi o São Paulo sofreu um pouco, mas conseguiu vencer ali na marra por 2-1, né? Um jogo tenso, pegado, juiz confuso, arbitragem esquisita, enfim. O São Paulo ganhou por 2-1 e eliminou de novo o Palmeiras, né? Em Libertadores. Nas quartas o São Paulo encarou o Estudiantes de La Plata. Perdeu de 1-0 lá e ganhou de 1-0 aqui, né? E aí nos pênaltis o São Paulo, né, eliminou o time argentino. E na semifinal o São Paulo reencontrou o Chivas, né? E dessa vez o São Paulo deu troco nos mexicanos, né? O time venceu no México por 1-0. E no Morumbi, né? O Rogério ainda pega um pênalti, né, do jogador do Chivas. E o São Paulo goleia o Chivas por 3-0. No lance ali, num jogo também que o Lugano provocou, né?
acho que o Bautista, né, do Chivas, né, que o Bautista tinha falado umas coisas do São Paulo e tal, e aí o Lugano retribuiu, né, falando umas coisas ali e tal, e, né, e não deixou esse jogador jogar também, né. E o São Paulo, né, teve uma atuação impecável e parecia favorito ao Tetra, né. E aí na final o São Paulo encarou o Inter, né? Só que aí, né, como todos sabem, né, o Inter acabou vencendo, né? O São Paulo perdeu a ida no Morumbi, né? O que complicou também foi no começo do jogo, né? Que o Josué e Fabinho foram expulsos, né? Só que quem foi mais prejudicado com isso foi o São Paulo, né? Que o Josué era, junto com o Mineiro, ele era a melhor dupla de volantes, né, do Brasil na época, né? E sem o Josué, o São Paulo perdeu a força, né? E aí com isso o Inter se aproveitou e venceu o jogo, né? Mas é claro, né? O São Paulo não conseguiu ser competente nesse jogo, claro. Mesmo se tivesse o Josué, talvez o São Paulo perderia de qualquer forma, não sei. Enfim. Mas é claro, né? Essa expulsão no começo do jogo foi fatal, né, pro São Paulo. E na volta no Beira-Rio, o São Paulo lutou muito, né? Só que empatou, né? E o vice ficou com o vice-campeonato, né? Enfim. Agora vamos falar, né, do Colorado, né, no Mundial de Clubes, né? Vamos falar agora do Inter no Mundial de Clubes, né? Entre a conquista da Libertadores e essa disputa do título mundial, né? O Inter perdeu alguns jogadores, né? Mas trouxe alguns, né? O Inter perdeu o Tinga, o Sobis, né? E mais um ali que eu não vou lembrar. Acho que foi isso. O Jorge Wagner, né? Também foi embora. E o Colorado apostou, né, na prata da casa, como Luiz Adriano. Sim, esse Luiz Adriano aí que teve anos atrás jogando Palmeiras, né? Que estava na Europa há bom tempo na Europa, aí veio pro Palmeiras, depois atualmente voltou a jogar no Inter até o ano passado, aí foi esse ano a jogar, atualmente está jogando no Vitória, tá? Eu tô gravando esse vídeo em 2024, atualmente ele tá no Vitória. Se vocês verem esse vídeo posteriormente, tá? Esse é o vídeo de 2024 que eu tô gravando e o Luiz Adriano tá no Vitória, tá? Enfim. E aí teve esse Luiz Adriano, que na época era novo, né, moleque, e a promessa Alexandre Pato, né, que num jogo contra o Palmeiras no Brasileiro ele acabou com o jogo e tal, né, e todo mundo ficou encantado, né, enfim, e é isso, né. E além disso, o Inter apostou também na experiência, né, trouxe o Yarley, né, o Yarley que anos atrás tinha jogado no Paysandu e tal, depois jogou no Boca, inclusive, né. E aí é isso, né? O Inter foi com esse time, né? E um time um pouco mais frágil, talvez, né? Mas ainda assim muito forte e competitivo, né? No Mundial, né? Claro, agora é um novo formato, como sabem, né? O Inter estreou na semifinal contra o Al Ahly do Egito, né? O Colorado sofreu para passar do time do Egito, né? Venceu por 2-1, né? O Pato e o Luiz Adriano fizeram os gols, né? Ou seja, as crias, né, do Beira-Rio fizeram os gols, né? E o Inter avançou ali no sufoco, né? Enquanto que do outro lado, o poderoso Barcelona, né? Barcelona cheio de craques ali, cheio de nomes ali como Puyol, né? Juli, Ronaldinho Gaúcho, né? Deco, né? Iniesta, enfim, Samuel Eto'o, né? Embora o Samuel Eto'o não jogou, né? Na final, inclusive. Acho que tava. Eu não sei se ele tava machucado na época e por isso que não jogou, não sei. Mas enfim. Mas para esse Mundial o Eto'o não tava. Enfim, mas era um Barcelona muito forte, muito poderoso, né? E o Barcelona na outra semi passou fácil pelo América do México, metendo 4-0. Ou seja, enquanto o Inter sofreu, o Barcelona passeou, né? E na final, claro, todo mundo apostava no Barcelona, pelo time que tinha, por jogar melhor que o Inter e não sei o que, né? Só que o Inter, né, acreditava muito na conquista, né? E o time foi para campo e mostrou muita vontade, né? Muita vontade de ser campeão, claro. E é claro, né? Sofreu, né? Porque o time do Barça era muito bom, né? Só que aí o Klemer, né? Fez grandes defesas no jogo e tal. O Inter ameaçou poucas vezes, né? Mas nas poucas teve alguma outra chance ali, mas nada que chegasse a assustar o time blaugrana, né? E o jogo foi assim, se arrastando até que aos 35 minutos, 36 mais ou menos, o Yali puxa um contra-ataque. E aí ele toca pro Gabiru, né? Que tinha entrado no lugar do Fernandão, né? E aí o Adriano Gabiru entra na área, fuzila o goleiro Valdez, né? Victor Valdez, e faz 1-0 pro Inter, né? E aí, né? Depois o Inter segurou com muita raça o resultado histórico. E ainda o Klemer fez 2 milagres ali, né? Num chute ali do Ronaldinho e tal. Enfim. E aí, ao apito final, o Colorado, enfim, pintava o mundo de vermelho, né?
enfim, conquistava um Mundial e um título histórico, né? Diante de um Barcelona cheio de craques e tal, né? E assim o Inter, né, encerrava 2006, né? Um 2006 histórico, né? Que os colorados sempre lembram, né? Enfim, né? Um título merecido, né? Um time que era forte, era competitivo e tinha vontade, né? Tinha muita raça, né? E foi um Inter histórico, né? Que marcou época, né? Para os colorados, né? Enfim. E depois disso o Inter cresceu, né? Nos anos seguintes aí o Inter ganhou vários títulos internacionais, né? Ganhou a Recopa, ganhou a Sul-Americana, né? Enfim. E aí passou a ter o título, né? De campeão de tudo, né? Inclusive, enfim. E em 2010 o Inter ainda voltaria a ganhar a Libertadores, mas isso a gente ainda vai falar, né? Claro. E é isso, né? Bom, agora a gente vai antes de encerrar o vídeo, a gente vai falar do Inter da final, né? A escalação do Inter da final que, como eu falei, mudou um pouco, né? O Inter da final foi Klemer, né? 3 zagueiros, né? Índio, Fabiano Heller e o Wellington Monteiro. O meio campo era Ceará, né? No lado esquerdo, Ceará no lado direito, Alex no lado esquerdo. Edinho, né? O volante ali. Fernandão, né? E no ataque, né? O Alexandre Pato e o Yarley, né? Enfim. Agora vocês vão ficar com o gol do título do Inter, né? E a gente vai encerrar o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também e falou! Luiz Adriano pede, Adriano também. Yarley tocou pro Adriano, faz Adriano! Gol! O pé do Ronaldinho na entrada da área. Levantou, Iniesta divide. Klemer tira, vamos tirar daí. O Inter é campeão mundial. Inter, numa vitória histórica. O Inter faz história hoje em Yokohama. Esses jogadores fazem história. O dia mais importante da história de um clube tradicional